Pronto, gravando. Vamos para esse último dia de devocional. Glória a Deus. Chegamos nesse último dia tão gostoso, né, gente? Tudo que o Senhor tem feito. Esse devocional, cada palavra, né, vai se encaixando, vai falando aos nossos corações. Tem sido uma bênção, né? E vamos para o último dia. A última mulher que vai ministrar, Thaís. Thaís, fica à vontade, pode ligar aí o microfone. O Senhor te use, Ele é contigo. Amém. Bom dia, meninas. Estamos no último dia. Que privilégio estarmos nessa mesa que o Senhor tem preparado para nós. Uma mesa tão simples, mas tão intencional. A gente veio de uma semana tão abençoada, né? O Senhor entregou tantas chaves, e hoje Ele deixou na missão da gente falar sobre a mulher do fluxo de sangue. Mas para a gente poder iniciar, vamos orar, né? Vamos consagrar esse tempo ao Senhor. Jesus, obrigado pelo privilégio de estarmos à mesa, Jesus, com mulher tão sábias, com mulher tão simples, mas que escolheram a melhor parte, que é estar aos pés do Senhor. Jesus, que o Senhor tenha liberdade de mover nesse tempo, que o Senhor vá à frente, que o Senhor seja o convidado de honra nesse lugar. Nós queremos aprender mais e mais da tua palavra. Nós não queremos, ó Deus, águas que dão no tornozelos, mas nós queremos, ó Deus, mergulhar. Nós queremos, ó Deus, nos lançar, ó Jesus, naquilo que o Senhor tem preparado para nós. Quebra toda a resistência do nosso coração, da nossa mente. Pai, coloca os nossos ouvidos sensíveis, ó Deus, aquilo que o Senhor quer dizer a nós nesse tempo. Pai, a tua palavra ela é viva e ela é eficaz, que ela venha renovar, ó Deus, a nossa mente, os nossos sonhos, os nossos projetos. Pai, eu entrego esse momento na tua presença, que não seja eu, mas que seja o teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Meninas, nós vamos ler hoje Marcos 5, de 25 a 34. Eu vou iniciar a leitura. Marcos 5, de 25 a 34. Então, vamos lá. Jesus entrou novamente no barco e voltou para o outro lado do mar, aonde uma grande multidão se juntou ao seu redor na praia. Então, chegou um dos líderes da sinagoga local, chamado Jairo. Quando Jesus viu, prostrou-se aos seus pés Quando viu Jesus, prostrou-se aos seus pés e suplicou repetidas vezes: Minha filhinha está morrendo. Por favor, venha e ponha as mãos sobre ela e cure-a para que ela viva. Jesus foi com ele e todo o povo o seguiu, apertando-se ao seu redor. No meio da multidão estava uma mulher que havia 12 anos que sofria de hemorragia. Tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos e, ao longo dos anos, gastou tudo o que possuía sem melhorar. Na verdade, havia piorado. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, pois pensava: se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. No mesmo instante, a hemorragia parou e ela sentiu-se em seu corpo que tinha sido curada da enfermidade. Jesus imediatamente percebeu que dele havia saído poder. Por isso, virou-se para a multidão e perguntou: Quem tocou em meu manto? Seus discípulos disseram: Veja a multidão que o aperta de todos os lados. Como o Senhor ainda pergunta: Quem tocou em mim? Jesus, porém, continuou a olhar ao redor para ver quem havia feito aquilo. Então, a mulher, assustada e tremendo pelo que havia acontecido, veio e, ajoelhando-se diante dele, contou o que havia feito. Jesus lhe disse: Filha, sua fé a curou. Vá em paz. Seu sofrimento acabou. Até aqui para gente. Até aqui para a gente poder contextualizar. Gente, então vamos lá. Nós estamos falando de uma mulher que há 12 anos sofria com hemorragia. E a Bíblia relata que ela gastou tudo que ela tinha e ainda estava pior. Se a gente começar a pensar 12 anos, não são 12 dias, não são 12 meses.
Se a gente falar de uma criança, né, de 12 anos, ela já está entrando na pré-adolescência. Um relacionamento de 12 anos já está consolidado. Alguém que faleceu há 12 anos já é uma saudade que não tem explicação. Então, 12 anos essa mulher sofria com hemorragia. Pela lei judaica, ela é considerada uma mulher impura, porque no livro de Levítico diz que a mulher no tempo, né, do ciclo menstrual, ela era separada, porque tudo aquilo que ela tocava, que ela encostava, que ela tinha contato, se tornava impuro. Então, ela ficava um tempo como se ela fosse reclusa, distante da sociedade, da sua rotina, para ela poder viver o tempo do ciclo menstrual. Depois que esse ciclo finalizava, ela ainda passava 7 dias pelo um tempo de purificação, para ela poder voltar para a sua rotina. Nós estamos falando aí de um ciclo, às vezes, que dura 3, 4 dias, mais 7 dias, no máximo, a gente fala ali de 14 dias. Essa mulher, ela estava há 12 anos sem contato com a sua família, sem contato com a sociedade, sem contato com a sua comunidade da igreja. Há 12 anos, essa mulher, ela vivia excluída da sociedade, dos seus sonhos, dos seus projetos, da sua vida profissional, porque todo mundo que olhava para ela a considerava impura, ela não podia ter contato com nada nem com ninguém. E ela considerava que ela perdia, porque se a gente está falando de sangue, e sangue é vida, ela, há 12 anos, ela perdia a sua vida. Ela perdia tudo aquilo que a gente projeta, né? Talvez constituir família, a Bíblia não relata se ela era casada, mas talvez ter marido, talvez conviver, né, em sociedade, na igreja. Há 12 anos ela perdia cultos. Se a gente começar a trazer para a nossa realidade, há 12 anos ela perdia a oportunidade de estar, né, num devocional, na mesa com mulheres. Há 12 anos ela perdia a oportunidade de ver uma apresentação de um filho, de conviver ali com a profissão dela, com os sonhos, uma viagem. Há 12 anos ela perdia a oportunidade de ofertar, de estar no altar. Há 12 anos essa mulher, ela perdeu e ela gastou tudo que ela tinha. E ela continuou nesse lugar de perca. No verso 27, eu acho que diz que Deus curou ela de um mal. Ontem eu pesquisei outras versões e nenhuma versão diz que Jesus curou ela de uma hemorragia. Todas as versões diz que Jesus curou ela de um mal. Quando a gente fala de um mal, é porque isso não está ligado a apenas um setor. O mal não é setorizado. Ela só sofria de hemorragia. Não. Das que a gente tá dando para escutar? Agora voltou, tinha travado, Thaís. Eu vou falar novamente. Então, há 12 anos, ela tinha um mal que, de alguma forma, era uma vida incompleta. O mal dela não era só na hemorragia, o mal dela era um efeito dominó. Sabe aquele que você posiciona os dominós um atrás do outro, e quando você toca na primeira pedra, ele vem derrubando todos os outros? A hemorragia dessa mulher, o mal que ela tinha, é como se todas as outras áreas dela também tivessem caído. Nada tivesse em pé, nada tivesse vida naquele momento. E a gente começa a pensar que Deus é um Deus geracional. Então, ela vivia algo que talvez já fosse geracional, já tivesse vindo de antepassados. E se a gente trazer hoje para a nossa realidade, quantas vezes a gente tem um mal, tem um sofrimento, e a gente não entende que esse sofrimento, ele tem um efeito dominó. Às vezes eu sofro de uma depressão. Essa depressão, ela afeta, né, o ambiente onde eu estou, a casa, os meus filhos, meu marido, aonde eu chego, eu arrasto aquela sensação, né, de inadequação, de sofrimento. Se eu sofro de uma infertilidade, isso também ataca as outras áreas da minha vida. Se eu tenho problemas com os meus filhos, se eu tenho problema no meu trabalho, isso também acaba afetando as outras áreas. É um efeito dominó. E quando a gente fala de mal, que é um efeito dominó, ele tem uma raiz. Ele veio de algum lugar. Às vezes, no meu processo de crescimento, de formação, ali na minha infância, algumas situações foram inseridas
de questões familiares que os meus avós passaram, que os meus pais passaram, e que agora eu, nesse sistema familiar, eu também estou vivendo. E a gente vai arrastando tudo isso, a gente vai trazendo tudo isso, sem uma consciência, sem algo que eu possa parar e pensar, por que que isso vem há tantos anos? Porque eu vejo os meus familiares passando e eu venho arrastando tudo isso. E todas nós temos barreiras. Essa mulher, ela vivia essa barreira, mas todas nós temos uma barreira. E por diversas vezes, a gente está estagnada. A gente olha, a gente aceita esse processo e a gente não consegue romper. Mas Deus traz hoje essa mulher como um exemplo de uma fé que atravessa essa barreira para encontrar Jesus. Ela não ficou estagnada, ela não ficou parada. E naquele tempo, o toque era algo que representava o poder do Senhor. Então, quando Jairo chega até Jesus, ele disse: se o Senhor apenas tocar a minha filhinha, ela pode voltar. Então, as pessoas, elas tinham um método, elas acreditavam que o toque era uma forma que o Senhor tinha de curar. Mas trazendo para a realidade dessa mulher, ela era impura. Ela não podia tocar em Jesus, porque tudo aquilo que ela tocasse se tornava impuro. Então, ela tinha mais essa barreira que ela não podia esquecer. E aí a gente começa a falar que a fama de Jesus se espalhou. Jesus curava, Jesus libertava, Jesus trazia, né, vida novamente. E eu imagino essa mulher, às vezes, sentada na porta da casa dela, escutando as pessoas que foram no casamento, e aí voltaram, e aí, de repente, aquele burburinho de longe que Jesus, né, transformou água em vinho. Eu imagino essa mulher ali na janela tentando captar algumas informações de alguns vizinhos que Jesus estava indo e de repente estava vindo uma comitiva fúnebre e aí Jesus encontrou aquela multidão e Jesus ressuscitou. E aí a Bíblia diz que ela começou a ouvir. E eu costumo dizer que o nosso ouvido é a boca da nossa alma. Tudo aquilo que eu ouço, eu alimento a minha alma. Por isso que nós temos que ter cuidado com aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós permitimos que a nossa alma capta, que a nossa alma nutre. E aquela mulher, ela começou a escutar, ela começou a ouvir. A Bíblia até diz que ela não ouviu, ela teve um processo de ouvir várias situações. E aí ela começa a mudar o seu pensamento. O pensamento dela já não era talvez um pensamento de que não havia solução, de que não teria mais jeito para ela, que o caso dela já era determinado, mas ela começa a ouvir e ela começa a se encher e ela começa a criar uma nova estratégia. Até então existia um método. E quantas vezes nós estamos ligadas no método? A gente acredita que se a gente pedir oração por mãozinho fulano de tal, Deus vai ouvir. A gente acredita que se a gente fizer um jejum sacrificial, Jesus vai ouvir. A gente acredita que se a gente entregar algo, que Jesus vai ouvir. Sim, Jesus vai ouvir. A gente acredita que existe um método e se aquele método for aplicado, a gente vai ter o resultado esperado. E sim, Jesus escuta as nossas orações, o Senhor recebe os nossos sacrifícios. Isso não está errado. Mas hoje, ontem, estudando novamente, o Senhor ministrou no meu coração. Quantas vezes a gente quer colocar o Senhor dentro de uma caixinha? Porque esse método dá certo, porque é esse método que eu recebi tal bênção, eu recebi tal milagre. Mas às vezes o Senhor, ele quer quebrar esse padrão dentro de nós. Por diversas vezes a gente vem trazendo também isso de forma geracional. Os nossos avós fizeram assim, os nossos pais fizeram assim, se eu fizer assim, vai dar certo. E ela começa a quebrar aquele padrão de toque. Ela começa a pensar, eu não posso tocar, mas eu preciso encontrar com o mestre.
Eu preciso receber esse milagre, essa transformação na minha vida. E ela, diante da multidão, ela se estica para poder apenas tocar no manto dele. E quando a gente fala que ela decide tocar no manto dele, é porque ao partir de mim ser curada, eu não posso ferir ninguém. Eu não posso machucar ninguém. E às vezes, quando eu falo desse método, é método que a gente às vezes precisa parar e analisar. Se eu vivo um processo de alguma doença na minha vida, eu preciso procurar um médico. Jesus, ele pode me curar? Sim, ele pode me curar. Mas eu preciso procurar um médico, eu preciso ter uma vida, às vezes, de fazer um check-up, de manter uma rotina de consultas, de não ser negligente, e por diversas vezes, nós, mulheres, somos aquelas que cuidamos de tudo e de todos, mas a gente não prioriza o nosso cuidado. Às vezes eu estou acima do peso, às vezes eu estou com as taxas alteradas, mas eu não vou para academia, eu não faço uma atividade física, eu não faço uma caminhada no parque, porque eu sempre coloco que, eu vou orar e as taxas vão, né? Vão sim, com certeza, o Senhor, nada para ele é impossível, mas ele quer outro método que a gente possa ter. Às vezes eu vivencio conflitos dentro da minha família, dentro do meu relacionamento, e eu não procuro a terapia. Às vezes eu vivenciei com os meus pais, né, conflitos, eu arrasto, eu tenho mágoas, eu tenho traumas, e esse mal ele vai fazendo um efeito dominó de todos os lados, mas eu não procuro uma terapia. Eu continuo sangrando, eu continuo com um processo hemorrágico, e eu acredito que se eu continuar fazendo o que eu estou fazendo, vai dar certo. Mas nessa manhã o Senhor traz para nós luz. Existem outros métodos. Essa mulher, ela se esticou, e quando a palavra diz, né, que ela se esticou, nós muitas vezes não queremos esse processo de ser esticada, porque dói, porque é difícil, porque por diversas vezes é melhor manter quietinha dentro do meu padrão, que é o que está dando certo. E Jesus permite que a gente passe por crises, para que a gente possa entrar numa nova estação, numa nova vida, um novo formato, para que a gente possa ser transformadas. E através de nós, outras pessoas vivenciarem isso. Porque o nosso testemunho, às vezes, ele não precisa ser falado, mas as pessoas, elas conseguem perceber através da nossa mudança. E às vezes essas crises, elas vêm também para curar o nosso sistema familiar. Às vezes, através de mim, a minha família também procura. Quantas vezes a pessoa começa a fazer uma atividade física e ir para academia e de repente tem um grupo de pessoas que foi influenciada por esse novo método, por essa nova atitude. Nesse devocional nós começamos poucas mulheres, hoje nós já somos um cardume, várias mulheres. E nós podemos ser muito mais, mas da gente postar no Instagram, da gente poder, né, sacrificar o tempo de levantar de manhã, de estarmos aqui, outras mulheres também têm a oportunidade de viver esse método. Então, o Senhor permite essa crise porque Ele quer inaugurar novos métodos, novos tempos nas nossas vidas. E essa mulher, ao ser, né, tocada, através do que ela ouviu, ela mudou um pensamento. E tudo aquilo que eu penso reflete no meu comportamento. Eu trabalho com uma linha que fala que a mudança, né, de pensamento para mudança de comportamento. Por quê? Porque primeiro é o que está aqui dentro. Então, ela começou a mudar os pensamentos dela. E ela buscou uma forma mais mirabolante, né, de poder ser curada. Enquanto todo mundo em pé, esperando ali Jesus tocar, esperando que o Senhor estendesse as mãos, a multidão, os discípulos dizem, né, a multidão aperta o Senhor de todos os lados. Ela veio, né, arrastando, ela se esticou e ela tocou no manto de Jesus. E ao tocar no manto de Jesus, ela não é curada apenas fisicamente, emocionalmente, todas as áreas, mas o Senhor traz para ela uma identidade de mulher, né, excluída, para agora filha. Ele para tudo que ele está fazendo, o caminhar dele, ele para a multidão e ele chama ela de filha. E ele traz para ela
uma nova estação, uma nova identidade. Ela já não é mais aquela excluída, mas ela já é aquela que tem um senso de pertencimento. Ela já é aquela que está no grupo, ela já é aquela que faz parte daquelas pessoas que estão caminhando com ele. Ele já traz ela para perto, e para tão perto que as pessoas precisam notar ela, né? Diz, a passagem fala em Lucas, fala em Marcos, e a gente vê que essa mulher, ela não tem nome, né? Não é dito o nome dela, mas ao final ela é reconhecida como filha, que é aquilo que nós precisamos primeiro entender, que nós somos filhas, nós temos direito de sentar à mesa com o pai, nós temos direito de viver os privilégios, de ter um senso de pertencimento, de passar por um processo de cura e de transformação. E eu começo a pensar que a gente tem tantas barreiras e a gente coloca essas barreiras, às vezes, de lado. A gente não quer trazer essas barreiras. Às vezes, o sofrimento, a sobrecarga, as doenças emocionais, o viver isolado. Às vezes, a gente cria padrões, né? Não, mas é porque eu não gosto de estar, de falar. Às vezes, eu não gosto de estar perto de mulheres porque eu já fui muito ferida. Eu não gosto de assumir ministério na igreja porque, a igreja fere, as pessoas são maldosas. Eu não quero casar porque eu não aceito ninguém me mandar. Eu não vou ter filhos porque criança dá trabalho, adolescente é rebelde, e a gente começa a criar barreiras e a gente começa a aceitar todos esses rótulos, e a gente vive um processo de hemorragia. E aonde a gente chega, a gente sangra em cima de outras pessoas. A gente sangra aquilo que precisa ser estancado em nós, mas que por diversas vezes eu não quero viver o processo da cura. Eu não quero viver a mudança de um pensamento, a mudança de um comportamento. Eu não quero inaugurar novos métodos na minha vida. Eu quero viver aquele padrão que até então está muito confortável. Mas o Senhor, Ele não nos chama para lugares confortáveis. Ele nos chama mesmo para que a gente possa ser moldada, para que a gente possa ser lapidada e que através de nós o testemunho, né, o evangelho seja pregado. E só depois de romper as barreiras a gente pode experimentar da graça transformadora do Senhor. Só depois de romper com padrões a gente pode experimentar viver esse processo de uma nova identidade no Senhor. Então, hoje, eu queria deixar isso para vocês, que a gente possa orar e pedir para o Senhor que Ele traga, né, à nossa memória aquelas barreiras que às vezes são ocultas, às vezes ainda estão num senso de não consciência, mas que a gente precisa romper para que outras pessoas elas possam também vivenciar, né, uma transformação, assim como essa mulher foi transformada. Amém? Eu vou deixar, se alguém quiser falar, comentar. Amém. Vamos orar então, para a gente poder finalizar? Amém. Senhor, obrigada, Jesus, por essa palavra de hoje. Como o Senhor tem falado conosco, como o Senhor tem tentado de todas as formas moldar, que nós possamos ser flexíveis, Senhor. Pai, quebra todas as barreiras da nossa mente de acessar esses lugares. Quebra todas as barreiras, ó Pai, que às vezes é geracional, que os nossos familiares viveram, que nós estamos vivendo. Pai, traz a consciência, Jesus, do nosso ciclo, Pai, aquilo que se repete por diversas vezes, as crenças limitantes que nós carregamos e que nós não temos, ó Deus, consciência para poder, Jesus, mudar. Pai, mas que nesse dia de hoje o Senhor tenha liberdade, Jesus, de liberar os teus anjos ministradores sobre cada mulher. Jesus, que o Senhor possa, Deus, trazer clareza de onde sangra, de onde Jesus tem trago, Deus, tanto sofrimento, tantas percas, onde essa mulher tem perdido a vida, Deus, a vida espiritual, a vida emocional, a vida familiar, a vida profissional, ministerial. Jesus, que o Senhor venha, Deus, com graça, que o Senhor venha, Deus, com renovo sobre cada mulher, e que o Senhor venha trazendo, Jesus, um processo, Deus, de inaugurar novos métodos, que o Senhor venha, Deus, trazendo, Jesus, renovo, para que ela possa se esticar, Deus, a ponto, Jesus, de tocar no teu manto, para que a
cura, Deus, seja estabelecida. Pai, traz, ó Deus, consciência, Deus, a cada mulher, para que, Jesus, nós possamos viver aquilo que o Senhor tem preparado todos os dias, que nós não sejamos, ó Deus, aquelas que retrocedem, mas aquelas, ó Deus, que põem a mão no arado e que não olha para trás. Espírito Santo de Deus, eu declaro sobre a vida de cada mulher hoje, Deus, que elas possam viver, Deus, o revaiar do Senhor, o transbordar daquilo que o Senhor tem enchido, Deus, durante esses dias. Pai, que não seja, ó Deus, retido, mas que outras mulheres possam viver. Espírito Santo de Deus, eu consagro, ó Deus, o dia delas, para que o Senhor possa, Jesus, liberar, Deus, novas palavras, porque o Senhor venha, Deus, trazer à memória as promessas que o Senhor já levantou sobre a vida delas, e que esse processo se cumpra, Deus, na totalidade que o Senhor preparou para cada mulher. Pai, obrigada. Assim nós te entregamos, ó Deus, esse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém.